Tradutor, Otaquinho X, a energia dentro do corpo de Brian está muito fraca. Número 7 disse a X. Sim, mas isso não importa, ele está vivendo uma vida pacífica agora. Se ele não consegue se lembrar do que aconteceu 7 anos atrás, então ele também esqueceu seus poderes. X disse com uma expressão séria. Essa é a razão do acidente há 7 anos. O poder de Brian é enorme, podendo rivalizar com os deuses e divindades. Abaixo dos deuses, ninguém pode matá-lo. Rank S, Rank SS, Rank SSS e Rank Herói não são nada perante aos seus poderes. YV disse em voz baixa que apenas os 3 podiam ouvir. Os 2 concordaram com as palavras de YV. Eles podiam se lembrar claramente do que aconteceu 7 anos atrás. O incidente em que Brian perdeu o controle de seus poderes. Brian era como líder daquele lugar. X, YV e Seven admiravam Brian mais do que tudo. Naquela época, Brian reuniu a força de todos. Ele lentamente se tornou o líder do povo ali, os números. Ele ficava em silêncio e raramente falava com eles, exceto para coisas importantes. Ele era diferente do Brian atual. X, YV, Seven e as pessoas de lá ficaram mais próximas com o passar do tempo. Eles se tratavam como família. Não, eles se tornaram uma família e Brian deu-lhes um nome. Eles confiaram em cada um deles incondicionalmente. Brian planejou se libertar, mas as pessoas de roupas brancas previram isso. Esse foi o início da tragédia. Classificação divina. X murmurou em voz baixa. Os níveis de poder da guilda de aventureiros tornaram-se os níveis de poder do continente Giza. Era amplamente conhecido em todo o continente, já que quase todos os países possuem a associação de aventureiros. Vamos mudar de assunto. YV sorriu ao sentir a atmosfera sombria. O que você acha dos amigos de Brian? Muito fracos. Assim como o estado atual de Brian, mas isso não importa, pois Brian os escolheu como seus amigos. Poder e status não importam se eles realmente o tratarem como amigo. O número 7 respondeu. Mas você realmente precisa avisá-lo? E se outras pessoas ouvissem? YV perguntou ao número 7. Eu não me importo com isso. Nós somos fortes. Meus sentidos não estão errados. Você sabe o que eu passei. Eu poderia detectar se há um Deus por perto ou se alguém está nos ouvindo. O número 7 disse sério. E os amigos dele? YV perguntou enquanto olhava para o número 7. Eles não têm ideia disso. Mesmo que tenham curiosidade sobre o passado de Brian, não encontrarão nada relacionado a ele. Afinal, até conseguimos nos esconder sob os olhos vigilantes dos 3 grandes países. O número 7 respondeu. 7 está certo. Você não precisa se preocupar com eles descobrindo o passado de Brian. Brian não se lembra de seu passado. Mesmo se ele de alguma forma o recuperasse, cabe a ele envolver seus amigos na tragédia que aconteceu 7 anos atrás. X disse com uma expressão sombria. Não denuncie Brian aos superiores. Deixe-o viver em paz. Eles vão descobrir se Brian está hospedado aqui no Império Eterno. Afinal, eles estão desesperadamente procurando por ele até agora. Brian é um aventureiro agora. Há uma chance de que ele só veio aqui por causa de sua missão. Se ele estiver hospedado aqui no Império Eterno, saberíamos disso há muito tempo. Mas, ainda não consigo acreditar que encontraríamos Brian hoje. Sim, também estou chocado. Achei que Brian havia morrido naquele incidente. Ou seja, mesmo que tentassem matar Brian neste momento, eles não teriam sucesso por causa dos poderes adormecidos de Brian. O projeto mata Deus. Lorde. Artificial, X murmurou enquanto seus olhos se estreitaram e a aura ao redor dele ficou fria. O que? Solta ficou surpreso ao ouvir as palavras de Alia. Essas 3 pessoas eram poderosas o suficiente para rivalizar com os de rank A e acima. O rank S era de pelo menos nível 60 no jogo. Eles eram poderosos o suficiente para se comparar a um comandante de um grande exército. Solta estava no nível 50 na época em que se tornou um comandante no país mecânico.
Você tem certeza? Souta perguntou à princesa Alia com um olhar severo. Sim, meu mordomo e eu não podíamos sentir suas energias. A princesa Alia olhou para seu mordomo antes de acenar para Souta. Se Alia diz isso, Souta só pode acreditar nela. Ela tinha um poder de rank B e seu mordomo era de rank A. Se eles não pudessem sentir o poder dessas pessoas, eles seriam apenas mais fortes do que Alia ou pessoas normais. Eles não eram pessoas normais e Souta tinha certeza disso. Um deles era um rank A, enquanto os outros dois devem ser mais fortes. Eles estavam se vestindo como aventureiros. Eles não podem se tornar um aventureiro se forem pessoas normais sem poderes. 1. Souta estava tendo dificuldade em acreditar. Se ele estivesse aqui quando os três falarem com Brian, ele seria capaz de adivinhar seu status com base em como eles agem. Além disso, Lin disse que eles eram fortes. Ele confiava em seus sentidos, então tinha certeza disso. Mas o problema era o quão poderosos eram os outros dois. Rank S? Rank SS? Classificação SSS? Ou talvez um rank herói? Souta se virou para Lin e perguntou, você está bem? S sim, Lin assentiu com uma expressão pálida. Você pode me dizer quem é mais forte, aqueles que lutamos na aldeia Ibi ou aqueles três? Souta perguntou enquanto olhava em seus olhos com uma expressão séria. Eu não sei. As pessoas na vila de Ibi estavam liberando seu poder, mas essas pessoas são diferentes. Seu corpo inteiro estava envolto em uma densa energia mágica e por trás disso. Parece que alguém estava me olhando por trás. Lin disse com tremor. Parece que ela estava olhando para Bargan, mas a energia de Bargan era como uma água calma. Entendo. Obrigado, você pode descansar por agora. Souta acenou com a cabeça para ela e olhou para Lumilia. Lumilia entendeu rapidamente o que seu olhar significava. Ela foi ao lado de Lin e a ajudou a se sentar. Ela deu a ela uma garrafa de água. Souta coçou o queixo. Lin não poderia sentir com precisão o nível de poder de uma pessoa se eles estivessem tentando escondê-lo. Mas foi o suficiente para estimar o nível de poder de uma pessoa. Souta adivinhou que aquelas pessoas eram mais fortes do que os oficiais de 6 círculos que eles lutaram na aldeia Ibi. Como esperado, Brian estava escondendo um grande segredo. Ele estava envolvido com pessoas poderosas, então deve ser um grande segredo. Se Brian fosse lhe dar uma missão, então Souta o ajudaria sem hesitar, mas olhando para Brian, ele sentiu que não receberia uma missão. 1. O que Souta deve fazer? Capitão. Jagret e seu grupo chamaram Souta. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Ele moveu os pés e se aproximou deles. Eles disseram que iriam limpar as masmorras agora. Eles se despediram de Souta e do resto do Dark Oculus antes de partirem. Eu irei agora. Princesa Alia disse de repente. Sim, obrigada por me acompanhar, respondeu Souta. A princesa Alia então se despediu do resto da Dark Oculus. Ela simplesmente acompanhou Souta ao ouvi-lo dizer que ele queria a fonte da vida. Depois de confirmar que ele não tentaria nada de errado, ela saiu com seu mordomo. Ela saiu depois de deixar palavras como eles se encontrarão novamente se o destino permitir ou eles deveriam aumentar a reputação do Dark Oculus e seriam capazes de permanecer em pé de igualdade. Souta olhou para Brian. Ele iria perguntar o que aconteceu depois. Ele queria ouvir a história de sua boca, não de outra pessoa. Talvez ele pudesse obter uma dica se sua história estivesse relacionada a algum grande evento no futuro. Ele olhou para Alice, Eugene e Brando, que estavam silenciosamente observando as coisas se desenrolarem em seus olhos. Ele decidiu perguntar a opinião deles mais tarde. É importante saber a opinião de diferentes pessoas para que Souta pudesse adivinhar o que estavam pensando. Ele também seria capaz de visualizar o que aconteceu. Souta caminhou ao lado deles e disse, tenham cuidado ao limpar masmorras. A Floresta da Luz Eterna é diferente da floresta na Vila de Ibi. Sim, nós seguiremos suas palavras. Alice concordou. Suas palavras despertaram o interesse de Eugene. Eugene olhou para Souta e perguntou, como vamos dividir os despojos?
Vamos reunir tudo primeiro e dividir depois de terminarmos de limpar as masmorras. Além disso, você pode contratar carregadores na guilda de aventureiros para ajudá-los. Salt explicou a ele. Algo veio à sua mente, então ele acrescentou: os espólios do grupo Lane são diferentes dos nossos. Está escrito no contrato que as coisas que eles encontrarão são deles. Bem, é realista que eles sejam donos do que encontraram, então eu não tenho nenhum problema com isso. Carregadores. Alice e Eugene acenaram com a cabeça para ele.